Boa tarde a todos. Hoje, na primeira aula da Escola de Escrita Criativa, vamos conversar sobre poesia. O que é poesia? Para muitas pessoas, poesia é sentimento, é a expressão do estado emocional do poeta, ou ainda a declaração de sua visão de mundo ou relatos de suas vivências pessoais. Será que a poesia é realmente isso? Vamos apresentar a vocês alguns conceitos de diversos poetas, filósofos e críticos literários a respeito da poesia. Claro que nenhuma definição é capaz de dar conta de todos os significados de uma arte tão complexa quanto a poesia, mas, refletindo sobre o que outros autores pensaram a respeito, seremos capazes de formular o nosso próprio pensamento. Segundo o linguista russo Roman Jakobson, há 3 funções da linguagem. A função emotiva, que diz respeito à expressão de sentimentos. A função comunicativa, que diz respeito ao conteúdo de uma obra. E a função poética, em que a palavra está voltada para sua própria materialidade. O que significam esses conceitos? Na função emotiva, o que importa não é o estilo, a técnica literária, mas a eficiência do texto em comover o leitor ou leitora. Por exemplo, uma carta de amor. Fernando Pessoa dizia que todas as cartas de amor são ridículas, e não seriam cartas de amor se não fossem ridículas. Aqui não se trata de buscar a qualidade literária, nem mesmo de transmitir um conteúdo profundo, mas simplesmente comover o leitor, convencê-lo da veracidade de nosso sentimento e, se possível, conquistar a pessoa amada. Na função comunicativa, o estilo literário e a expressão emocional não têm importância alguma. Em livros como um Código Penal, um tratado de cirurgia do aparelho digestivo, um manual de engenharia ou um livro de física quântica, a única coisa importante é o conteúdo. Nessas obras, não se busca a beleza, a elegância, o apuro formal, mas tão somente informações corretas, com clareza e objetividade. Já na função poética, o que importa não é o sentimento, nem o conteúdo, mas aquilo que Coleridge chamou de as melhores palavras na melhor ordem possível, ou seja, o arranjo artístico das palavras. O poeta usa recursos como a métrica, o ritmo, as rimas, a diagramação do poema, para obter efeitos estéticos. Um poema é pensado, construído, e as palavras são utilizadas de acordo com a sua musicalidade ou capacidade de expressão imagética. Ezra Pound dizia que há 3 modalidades de poesia. A melopeia, quando a ênfase está na musicalidade dos versos. A fanopeia, quando a ênfase está nas imagens sugeridas no poema. E a logopeia, quando a ênfase está na dança do intelecto entre as palavras, ou seja, no pensamento. É possível que um poema tenha essas 3 propriedades: som, imagem e ideia. De qualquer modo, um poema, para ser poema, precisa ter um artesanato semântico, um trabalho de escolha e combinação das palavras,
para se obter um determinado efeito estético. Vamos ler agora um poema de Bertrand de Born, trovador provençal do século XII, traduzido por Augusto de Campos e incluído em seu livro Verso, Reverso, Controverso. Canção. Fiz um poema sobre nada. Não é de amor, nem é de amada. Não tem saída, nem entrada. Ao encontrá-lo, ia dormindo pela estrada, no meu cavalo. Eu não sei quando fui gerado. Não sou alegre, nem irado. Não sou falante, nem calado. Nem faço caso. Aceito tudo que me é dado, como um acaso. Não sei quando é que adormeci. Quando acordei, também não vi. Meu coração quase parti com o meu mal. Mas eu não ligo nem a ti. Porção marcial. Estou doente e vou morrer. Não sei de que, ouvi dizer. A um médico vou recorrer, mas não sei qual. Será bom se me socorrer, se não, mal. Tenho uma amiga, mas quem é, não sei. Nem ela sabe, e até nem quero ver, por minha fé. Pouco me importa se há normando ou francês ao pé da minha porta. Eu não a vi e amo a ninguém, que não me fez nem mal nem bem, e nem me viu. Isso, porém, tanto me faz, pois sei de uma outra, entre 100, que vale mais. Fim da canção, não sei de quem, irei passá-la agora a alguém, que a passará além, amigo algum, que logo a passará também a qualquer um. Neste poema, não sabemos o nome do narrador, sua nacionalidade, onde ele vive, o que ele faz, para onde ele vai, quem é a sua amada, não sabemos nada sobre ele. O assunto do poema é o nada. Não temos aqui nenhum sentimento, nenhum conteúdo específico, mas temos um poema, no arranjo das estrofes, na métrica, nas rimas e figuras de linguagem. Isto não significa que toda poesia deva ser assim. Um poema pode expressar sentimentos ou não, pode ter conteúdos profundos ou não, mas, para ser poema, precisa ser um trabalho de linguagem elaborada até o máximo grau. Nada impede que um poema expresse ideias, emoções, e seja ao mesmo tempo um poema rigoroso, altamente elaborado, como acontece na poesia de Mayakovsky. Mas o trabalho com a linguagem deve vir em primeiro lugar. Ezra Pound, citando Dante, define a poesia como words set to music, palavras para a música. A relação entre a poesia e a música vem desde a origem dessas duas artes, porque a poesia nasceu antes do alfabeto, da escrita e do livro. A poesia nasceu como canção, e foi assim nas comunidades indígenas brasileiras, entre os povos africanos, asiáticos, e mesmo na Europa medieval e no Renascimento. Os poetas compunham os seus versos para serem cantados. A partir da invenção da imprensa por Gutenberg, no século XV, a poesia, que antes era cantada, começou a ser escrita para veiculação em livros. A partir desse momento, a poesia deixa de ser sinônimo de canção para se tornar literatura. Mesmo assim, nos séculos seguintes,
Sobretudo durante o romantismo e o simbolismo, os poetas continuaram a escrever seus versos pensando na melodia, no ritmo, enfim, nos efeitos sonoros das palavras, obtidos a partir de recursos como a rima, a assonância e a aliteração. Vamos ler agora 2 poemas, um de Casimiro de Abreu, outro de Gonçalves Dias, como exemplos da musicalidade na poesia. Eu lerei esses poemas na antologia 5 séculos de poesia, organizada pelo Frederico Barbosa. Primeiro, o poema de Casimiro de Abreu. A valsa. Tu ontem na dança que cansa voavas com as faces em rosas formosas de vivo, lascivo carmim. Na valsa tão falsa corrias, fugias, ardente, contente, tranquila, serena, sem pena de mim. Quem dera que sintas as dores de amores que louco senti. Quem dera que sintas, não negues, não mintas, eu vi. Valsavas tão belos cabelos, já soltos, revoltos, saltavam, voavam, brincavam no colo que é meu. E os olhos escuros, tão puros, os olhos perjuros, volvias, tremias, sentias, para outro não eu. Quem dera que sintas as dores de amores que louco senti. Quem dera que sintas, não negues, não mintas, eu vi. Agora o poema de Gonçalves Dias. Um trecho de Ijuca Pirama. Meu canto de morte, guerreiros, ouvi. Sou filho das selvas, nas selvas cresci. Guerreiros descendo da tribo Tupi, da tribo pujante que agora anda errante por fado inconstante, guerreiros, nasci. Sou bravo, sou forte, sou filho do norte, meu canto de morte, guerreiros, ouvi. Já vi cruas brigas de tribos inimigas e as duras fadigas da guerra provei. Nas ondas mendaces senti pelas faces os silvos fugaces dos ventos que amei. Andei longes terras, lidei cruas guerras, vaguei pelas serras dos ris aimorés, vi lutas de bravos, vi fortes escravos, de estranhos ignavos calcados aos pés. E os campos talados, e os arcos quebrados, e os piagas coitados, já sem maracás. E os meigos cantores, servindo a senhores, que vinham traidores com mostras de paz. Aos golpes do inimigo, meu último amigo, sem lar, sem abrigo, caiu junto a mim. Com plácido rosto, sereno e composto, o acerbo desgosto comigo sofri. No poema de Casimiro de Abreu, escrito em versos de 2 sílabas e ritmo binário, a música verbal recorda o próprio compasso da valsa. Já no poema de Gonçalves Dias, com métrica de 5 sílabas e o ritmo também binário, percebemos um toque mais marcial, que recorda a batida de um tambor, o que é coerente com o assunto épico do poema. Em ambos os casos, a musicalidade dos versos não é um elemento ornamental, decorativo, mas ajuda a construir o sentido dos poemas. Temos a música e o pensamento reunidos em um só artefato estético. Outro conceito importante foi formulado por Paul Valéry, para quem a poesia é a permanente hesitação entre som e sentido. Há poetas que cultivam a clareza, a precisão e a objetividade, como João Cabral de Melo Neto. Se ele escreve pedra, flor, noite ou sapato, ele quer dizer pedra, flor, noite ou sapato.
Já poetas como Herbert Welder e o próprio Valéry usam as palavras pensando apenas em efeitos sonoros ou visuais, desligados de seus significados literais, não raro utilizando metáforas complexas, que o leitor às vezes tem dificuldade para compreender. A esse respeito, vamos ler o que escreve Herbert Welder no livro Os Passos em Volta. Começo a fazer o meu estilo. Admirável exercício este. Às vezes, uso o processo de esvaziar as palavras. Sabe como é? Pego numa palavra fundamental, palavras fundamentais, curioso. Pego numa palavra fundamental, amor, doença, medo, morte, metamorfose. Digo abaixo 20 vezes, já não significa. É um modo de alcançar o estilo. Veja agora essa artimanha. As crianças enlouquecem em coisas de poesia. Escutai um instante como ficam presas no alto desse grito, como a eternidade as acolhe, enquanto gritam e gritam. E nada mais somos do que o poema onde as crianças se distanciam loucamente. Esse tipo de poesia, que Valéry chamava de poesia pura, não quer transmitir uma informação ao leitor, mas sim despertar reações sensoriais e criar certa estranheza. Estranheza, aliás, era uma qualidade respeitada por Roman Jakobson, para quem a poesia é também violência organizada contra a língua, por provocar o atrito entre o som e o significado. Claro, nenhum poema é melhor ou pior por ser mais enigmático ou de fácil compreensão. Há várias ferramentas e processos que o poeta pode utilizar, mas o que vale sempre é o resultado final. O sabor está sempre em comer o bolo, não na mera receita do bolo. Paulo Leminski, aliás, define a poesia como a liberdade de minha linguagem. Não existe um único caminho para a escrita poética. Aliás, poeta é quem cria o seu próprio caminho, e para isso é necessário conhecer a tradição dos que escreveram antes de nós, não para repetirmos o que já foi feito, mas para aprendermos e criarmos coisas novas. Bem, por hoje vamos ficar por aqui. Obrigado a todos e até a nossa próxima conversa.